Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma discussão sobre o Fórum Social Temático. Realizado no final de janeiro, em Porto Alegre, o evento reuniu milhares de ativistas e movimentos sociais do mundo todo em busca de respostas para a crise financeira global. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Gilson Reis, presidente do Simprominas. Olá, Gilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denilson, tudo bem. Gilson, você que já participou de todas as edições do Fórum, qual o balanço que você faria desta edição de janeiro agora passado? Bom, Denilson, primeiro resgatar a origem do Fórum. O Fórum ele surgiu a um contraponto ao encontro de Davos. Davos reúne todos os anos os banqueiros, os industriais, a chamada elite mundial, para discutir o futuro da humanidade. O sistema capitalista se organiza a partir de Davos e que tem predominância nesse fórum justamente o setor financeiro. E nós, olhando a situação que vinha de agravamento desde o início da década de 70 e vem agravando a cada década, da necessidade de articular o movimento social do mundo, as organizações, os partidos, enfim, para contrapor a essa posição de Davos. A partir de 2001, o Porto Alegre, no Brasil, passou a sediar, então, esse encontro paralelo a Davos, que se chamou Fórum Social Mundial e que tinha como insígnia um outro mundo é possível. E ao longo desses últimos 12 anos, realizamos 5 fóruns em Porto Alegre, um na Índia, um na África, e além desses fóruns continentais, realizamos também fóruns regionais, na Venezuela, no Chile. E a preocupação de todos esses fóruns era no sentido de discutir alternativas, não só ao chamado modelo neoliberal, que era a questão central no início dos anos 2000, e buscar uma contraposição e buscar alternativas, já que naquele período nós vimos que o neoliberalismo, que ainda mantém a sua hegemonia, mas aplicava de forma profunda as reformas estruturais propostas pelo capitalismo. Certo. Agora, esta edição, Gilson, o Fórum conseguiu encontrar uma resposta para o desafio da crise capitalista, tendo em vista também a justiça social e ambiental, já que este era o tema? No que refere à questão da crise, primeiro é preciso discutir. A crise não é crise financeira, como muitas pessoas imaginam que seja. É uma crise estrutural do sistema capitalista e é uma crise sistêmica, ou seja, é uma crise do sistema financeiro, da produção, da superprodução, do desemprego, do aumento da miséria. Então, ela vai implicando num sistema de crises que, na verdade, nós precisaríamos aprofundar muito mais esse tema no fórum, e é no fórum que resolve essas questões, porque isso é um fundo político. É preciso buscar uma alternativa ao sistema capitalista. Esse é o grande tema colocado. Agora, há a dificuldade no fórum em função da sua fragmentação, da incapacidade das várias organizações de buscar um eixo comum para a atuação e para buscar a solução dos problemas que enfrentam a humanidade frente à crise do sistema capitalista. E a outra questão ambiental, quer dizer, o que nós estamos vendo é o seguinte: enquanto a crise aprofunda no mundo todo, o que se busca é mais produção, é mais destruição da natureza. E o contraponto a isso seria um desenvolvimento sustentável, a chamada economia verde. Então, como você resolve um problema estrutural do capitalismo que precisa produzir mais, explorar mais, e buscar uma contrapartida do desenvolvimento mais sustentável, mais verde, numa perspectiva de uma humanização das relações sociais no mundo e entre os povos. Então, são dilemas profundos que o Fórum, por si só, não consegue responder. Mas ele é um espaço de debate, e isso foi importante que ocorreu em Porto Alegre, porque as várias organizações vão pensando, a partir do seu local de ação, de atuação, de como pode contribuir na construção de saberes e de proposta para enfrentar esses dois, a crise internacional e a questão ambiental. Agora, esse fórum também buscou levantar propostas para a cúpula dos povos da Rio+20, não é isso? Justamente, o Fórum Social Temático, esse de Porto Alegre desse ano, tinha como objetivo central, um dos objetivos, justamente discutir a cúpula dos povos, que ocorrerá esse ano no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho de 2012, e que também vai ser um fórum paralelo ao fórum organizado pela ONU,
que é do desenvolvimento sustentável. Então, a ONU vai fazer um fórum oficial e nós realizaremos um fórum paralelo para discutir a questão ambiental. É uma questão que vai ganhando centralidade no mundo todo, o problema do monóxido de carbono, o problema das crises, dos problemas ambientais, das catástrofes que nós estamos vendo em todo o mundo. Então, é um problema que a humanidade está preocupada. É de conhecimento e é de uma posição já afirmada que o nível de consumo praticado pelos Estados Unidos, por exemplo, hoje, seria insuficiente, seria impossível que a humanidade pudesse chegar a essa condição. Então, é preciso discutir uma outra perspectiva para a humanidade, né? No sentido de dizer, olha, ou nós vamos buscar uma alternativa de desenvolvimento que leve em consideração o meio ambiente, as condições climáticas, geográficas, ou então nós poderemos, num curto prazo de tempo, inviabilizar a existência humana nesse planeta Terra. Então, uma preocupação que nós estamos colocando e que é preciso discutir. A preocupação central é que, há 20 anos atrás, realizamos, eu ainda era estudante de biologia naquele período, participamos do Rio de Janeiro há 20 anos atrás, do primeiro encontro da Cúpula dos Povos. 92. As decisões tomadas ali, grande parte delas não foram encaminhadas. E hoje diria que o problema é muito mais profundo do que era há 20 anos atrás. E a tendência que nós estamos vendo, e aí os vários organismos internacionais ligados ao sistema capitalista, às grandes produções, ao sistema financeiro, não querem discutir o tema. Ou seja, a tendência, pelo menos a priori, que nós estamos vendo, é que Rio+20, ou nós temos uma pressão muito grande da sociedade mundial e que a gente discuta uma plataforma em comum e pressione não só os estados, os países, os vários órgãos multilaterais do mundo todo a assumir compromissos, ou então nós teremos uma cúpula da ONU insuficiente para os desafios colocados para a humanidade nesse próximo ciclo histórico. Então, acho que nós precisamos estar organizados, pensando, debatendo e propondo nessa cúpula dos povos alternativas para a humanidade. Justo, nós vamos assistir agora uma reportagem feita pela nossa equipe sobre o Fórum Social Temático e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Crise capitalista, justiça social e ambiental. Esse foi o eixo central dos debates durante o 12º Fórum Social Temático, realizado em Porto Alegre de 24 a 29 de janeiro deste ano. O fórum conseguiu articular mais de 3.000 lideranças de várias redes internacionais que atuam no tema da sustentabilidade e que pretendem participar da Rio+20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, e também da Cúpula dos Povos, evento paralelo que reunirá os movimentos sociais. Segundo o comitê organizador do fórum, 40.000 pessoas participaram das 670 atividades realizadas durante o evento. A marcha de abertura reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre elas representantes de 38 países dos 5 continentes. A grande novidade da última edição do Fórum Social foi a interatividade proporcionada pela internet. Segundo os organizadores do evento, mais de 100.000 pessoas acompanharam as atividades em tempo real através das redes sociais. Uma das características mais marcantes do Fórum Social foi a disposição demonstrada por diversos setores dos movimentos sociais brasileiros para revitalizar suas mobilizações de rua e assumir, nos próximos meses, uma agenda de lutas. No dia 2 de fevereiro, foi promovido um ato no Pinheirinho, terreno desocupado brutalmente pela polícia em São José dos Campos, em São Paulo. Primeiro, ele possibilitou criar uma proposta, mostrar o seguinte, que o neoliberalismo não era uma proposta única. Ao ele fazer isso, possibilitou que abrisse uma perspectiva para os novos movimentos e também reforçasse os movimentos que surgiam fora do sindicalismo e de movimento estudantil, que eram os movimentos que lutavam pela terra, pela ecologia, movimento de mulheres, enfim, traz à tona uma série de outros movimentos que passam a se organizar dentro do fórum. E traz como perspectiva a ideia, que na sua consciência, de que um outro mundo é possível, e que não precisa ser um outro mundo, e que seguramente não é um mundo onde a mercadoria é o centro do processo. É um mundo que pode se organizar de forma solidária e de forma transformadora. O sociólogo e professor português Boaventura Souza Santos esteve presente em Porto Alegre, onde concedeu uma entrevista aos organizadores em que analisa os últimos 12 anos do processo do Fórum Social. Ele aponta erros e acertos do Fórum
e projeta os desafios para a segunda década de mobilizações altermundistas. Na primeira década, o Fórum cumpriu muito a sua missão. Nós temos hoje o continente latino-americano, é o continente onde estão as lutas sociais mais avançadas. Eu penso que a segunda década vai ser uma década muito mais difícil para o Fórum, mais exigente. Eu penso que o Fórum Social Mundial tem o seu lugar, mas tem que o conquistar. Porquê? Tem que o conquistar porque esta década vai ser uma década muito mais difícil. Nós talvez não tenhamos feito tudo o que podíamos para nos articularmos com o movimento dos indignados. Se no futuro quisermos ter mais relevância, temos que ser mais ativos, mais propositivos e mais articulados com esta nova forma de organização das sociedades que nós ainda nem sequer entendemos bem. O Fórum Mundial também suscita organizações e fóruns regionais. Assim, foi criado em 2000 o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, que acompanha as edições mundiais e também organiza eventos locais, como o Fórum Social Brasileiro. O Comitê Mineiro ele vai ser fundado desde 2000, ele é o primeiro núcleo que é fundado, ele passa a ter uma característica também muito forte, na medida que o Fórum crescia, também o Comitê Mineiro cresceu. E agora ele está nesse processo de tentar também repensar os seus rumos. Então ele tem surgiu na perspectiva de ser um processo de continuidade, não apenas fazer o fórum como um instante. E nós continuamos fazendo essa discussão, quer dizer, aqui é um espaço de formação. Nós fazemos uma plenária mensal onde se discute questões, temas em pauta dentro da conjuntura. Agora, Gilson, neste mesmo evento também foi realizado o Fórum Mundial de Educação. Quais foram os principais debates neste campo? Denilson, a partir de 2005, também durante a organização do Fórum, nós começamos a realizar o Fórum Mundial de Educação. Uma preocupação central nossa é que o Banco Mundial formulou, a partir dos anos 2000, para a humanidade, para os países, uma proposta de transformar a educação não num direito e, a partir daquele momento, em mercadoria. Ou seja, que a educação deveria estar à venda nos países a partir da orientação do mercado. Nós sempre fizemos uma contraposição a essa questão, ou seja, a educação é um direito do cidadão, um dever do Estado. E ela jamais deveria ser mercantilizada, como nós temos visto no Brasil e no mundo todo. E esse foi um debate que nós enfrentamos ao longo dos anos 2000. Então eu penso que ele continua na ordem do dia, porque nós não conseguimos inviabilizar o projeto estratégico do capital na educação e na saúde, e o que vem ocorrendo no último período é o aprofundamento dessa política em todo o mundo, a mercantilização da educação, e a mercantilização voltada para o lucro. E nós consideramos que educação, pelo conteúdo, pelo valor e pelas dimensões que ela tem numa sociedade, ela deveria ser tratada de outro aspecto, ou seja, é o Estado investindo, colocando recursos, estrutura, as melhores cabeças do país, com formação continuada, com formação permanente, para que a gente possa não só desenvolver a educação, mas desenvolver a sociedade. Infelizmente, esse debate nós não conseguimos ainda contrapor de forma efetiva e continua na ordem do dia. Então, no fórum, novamente discutimos o avanço da mercantilização da educação e a necessidade, mais do que nunca, de buscar alternativas a esse avanço do capitalismo no meio da nossa educação. Inclusive, Gilson, também teve um painel que discutiu a realidade específica brasileira, que foi chamado Dinheiro para a Educação Pública e não para a Dívida. Você participou desse painel? Justamente, olha só, nós participamos agora da Conferência Nacional de Educação. O setor empresarial estava propondo o que é o SUI, Sistema Único de Educação, que é o quê? Hoje nós temos o SUS, onde você tem hospitais privados que recebem grande volume de recursos públicos para poder dar assistência médica à população do país. E eles querem transformar também a educação nesse mesmo perfil, ou seja, criar o SUI, o Sistema Único de Educação. Ao contrário do Estado assumir uma educação de qualidade, investir a estrutura, finanças, eles vão começar a proposta de transferir recursos agora para a iniciativa privada. Então, nós vamos combater essa lógica, esse é o aprofundamento da mercantilização da educação, e há um conceito circulando na sociedade brasileira. E acho que esse conceito tem a ver também com o desgaste que nós estamos vendo e a tentativa de desmoralização e de precarização da educação pública.
Nós vimos em Minas Gerais uma greve de 103 dias. O governo simplesmente lavou as mãos. Ou seja, quanto mais precarizada, quanto mais destruída, a população vai buscando uma alternativa e vai tensionando e pressionando para que a alternativa seja a escola privada. Nós achamos que é o contrário. Nós temos que tensionar e pressionar o Estado a investir recursos cada vez maiores para que nós tenhamos uma educação de qualidade e não tenhamos essa mercantilização que é a proposta hoje na tentativa de aprofundar o modelo mercantilista de educação no Brasil. Esse é um tema que está colocado na ordem do dia e acho que nós temos que colocá-lo em discussão na rede privada, na rede pública, mas principalmente no meio da sociedade brasileira. Agora, Gilson, o fato de a presidente Dilma Rousseff não ter ido à Suíça participar do Fórum Econômico Mundial e ter participado do Fórum Social Temático em Porto Alegre é uma sinalização de que ela estaria mais preocupada em se aproximar dos movimentos sociais, já que ela recebeu críticas em função deste primeiro ano do mandato? A presença dela no fórum, ela foi importante porque ela demonstrou que em Davos não tem solução para a humanidade. O que em Davos é o aprofundamento da crise, é a tentativa de solucionar o problema deles, do sistema financeiro, dos grandes industriais, da crise que eles enfrentam. E a Dilma fala, é preciso buscar uma outra alternativa. Então, nesse sentido, foi uma boa sinalização. Agora, há também contradições no Brasil. Há uma agenda do movimento social, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento de jovens, movimento de educação, da saúde, que está ainda parada. Então, também nós tivemos a oportunidade de conversar com a presidente Dilma no sentido de colocar em evidência a nossa plataforma, a nossa pauta. Então, acho que sinaliza de forma consistente a posição do governo brasileiro e da presidente Dilma, mas também nós fomos fazer a crítica a essa situação que ainda não avança no Brasil. Então, a presença dela acho que foi muito importante, porque ela tem conteúdo político no sentido de enfrentar os dilemas colocados para o Brasil e para a humanidade nesse próximo período. Gilson Reis, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Obrigado, e acho que nós precisamos organizar os professores para participar de forma efetiva do Rio+20, o Simpra vai criar a estrutura necessária para isso e que a gente possa construir uma proposta para levar não só para o povo brasileiro, mas para o povo do mundo e construir uma alternativa de enfrentamento à situação que vivemos. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. A Faculdade de Letras da UFMG oferece curso gratuito de formação continuada em espanhol. São 25 vagas destinadas a professores de espanhol interessados em aperfeiçoar a metodologia e a linguística do ensino do idioma. Informações pelo telefone 3409-6002 ou pelo e-mail focoele@gmail.com. Confira agora o Simpra em Movimento. Os cineclubes do Simpro Minas retomaram as atividades em fevereiro, com a exibição de filmes nacionais. A novidade, neste mês, fica por conta dos mecanismos de audiodescrição e legenda oculta. A iniciativa permite que portadores de necessidades especiais auditivas e visuais possam acompanhar os filmes. A proposta desse ano é trabalhar o mês de março com temática mulher, mas a partir de abril nós vamos pegar a história do cinema. Então, trazer o cinema desde o início até o final, puxando os temas que a gente quer, mas dentro de uma cronologia do cinema, o aparecimento do cinema. Confira a programação completa e os locais de exibição no site www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.